Olá, irmãos, a paz do Senhor, retornando aqui ao canal para trazer um estudo a respeito de conselhos a solteiros e casados, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 7, o qual em 1 Coríntios 7, Paulo dedica tempo para dar diversos conselhos aos cristãos da época sobre como eles deveriam suportar as tribulações daqueles dias, né? Dessa forma, ele procura focar nas questões de relacionamento, que era um dos problemas da igreja de Coríntios naquele tempo, sobre como os maridos, esposas, solteiros e virgens deveriam se comportar. A maioria dos conselhos desse capítulo devem ser levados em conta sob a perspectiva dos problemas da época. Aqui nós vamos encontrar muitos outros assuntos, né, em 1 Coríntios capítulo 7, mas nós iremos focar, né, a respeito desses conselhos que Paulo deu à igreja de Coríntios. E como já dissemos, Coríntios foi escrito, né, para principalmente combater a rebeldia das divisões e a falta de amor que tinham sido causadas pelo orgulho e pela presunção da igreja de Corinto. E estaremos trazendo um tópico muito importante, que é casar ou não casar. Eis o que Paulo analisa e aconselha seus membros jovens e também os viúvos e viúvas. Melhor é não casar, para poder cuidar desimpedidamente das coisas do Senhor. Mas imagina como seria se todos fossem cuidar das coisas do Senhor. Não haveria mais humanos, né, gente? Bem, mas como Paulo ele estava cuidando de muitos assuntos na igreja de Coríntios, nós também estaremos falando a respeito do casamento e divórcio. Como nós estamos falando aqui no capítulo 7, do verso 1 até o 40, nós podemos ver também a questão do casamento e divórcio, que a gente vai ver no até o verso 40, questões sobre o casamento e o divórcio. O primeiro assunto discutido nessa sessão, né, refere-se ao casamento. Ele está dividido em 3 partes, gente. Que são os relacionamentos conjugais, que está lá do verso 1 ao 9. O divórcio, que está do verso 10 ao 24. E as virgens, que estão do verso 25 ao 40. E Paulo, ele ainda enfatiza muito a respeito dos relacionamentos conjugais. As circunstâncias em Coríntios suscitaram debates importantes sobre as relações sexuais dentro do casamento, a questão dos solteiros e quanto a casar-se novamente. No verso 1, né, gente, Paulo está respondendo aqui a questão que ele escreveram e ele diz que seria bom que o homem não tocasse mulher. Provavelmente um provérbio utilizado por algum grupo entre os cristãos de Coríntios. E que essa declaração se considera literalmente não só apenas ao relacionamento conjugal, mas a todas as relações sexuais, quer dentro ou fora do casamento. Ou seja, os opositores de Paulo podem ter apelado à condição de solteiro, né, dele, para validarem suas posições sobre esse assunto. Porém, não era essa a opinião dele sobre a relação sexual. A gente pode estar vendo lá 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15, se o Espírito não me engana, mas você pode estar dando uma olhadinha lá. Todavia, Paulo reconheceu que há, sob determinadas circunstâncias, algum valor no fato de alguém permanecer solteiro e forneceu razões específicas, né, para que um cristão pudesse optar por isso. A intenção da declaração, contudo, era corrigir a posição daqueles que impunham o celibato. Em outro contexto, gente, Paulo falou sobre o casamento de maneira positiva e até mesmo condenou aqueles que proibiam as pessoas de se casarem. Além disso, Paulo ratificou o Antigo Testamento, que advoga repentinamente o casamento piedoso, o sexo e a procriação como o plano de Deus para a humanidade. Seria bom não se casarem, não tocarem mulheres, mas por causa da impureza, então, seria melhor ainda ter uma esposa e cada mulher o seu próprio marido. Corinto era uma cidade conhecida por praticar a imoralidade sexual. Provavelmente Paulo pensava na questão específica dos cristãos que se relacionavam com prostitutas, uma questão de que havia tratado na passagem anterior. Paulo, ao tentar apresentar o problema, né, que cada um tem a sua própria esposa e cada uma seu próprio marido, é provável que alguns cônjuges estivessem recusando ter relações sexuais com seus parceiros,
o que levava estes últimos a procurar satisfação sexual na prostituição. O verbo ter, de cada um ter o seu próprio marido e esposa, não tem o mesmo significado que possuir, gente. Antes significa viver numa relação sexual com, assim como em verso 5.1, capítulo 5.1. A solução de Paulo para o problema da imoralidade e prostituição era que o casal unido pelo matrimônio mantivesse uma vida sexual ativa, dessa maneira refreando a motivação para apelar à imoralidade. O sexo dentro do casamento não é uma opção, mas uma obrigação que muitos distorcem, muitos contrariam o seu cônjuge, que muitos fogem, que muitos correm do seu papel, deixando de cumprir para o marido e a esposa. Essa passagem aqui nesse versículo 4, ele é muito extraordinário, gente. Ele revela um ponto de vista muito à frente, muito conhecido, né? Que é o primeiro ponto que ele coloca é que uma percepção sadia quanto à sexualidade da mulher se faz necessário e o entendimento da reciprocidade que existe entre marido e esposa quanto ao relacionamento mais íntimo do casamento. As escrituras, gente, não favorecem a ideia de que o marido é o único que pode ter satisfação sexual, ou que somente ele deve determinar como, onde e quando praticar relação sexual. A ordem de Paulo era para que os casais não se privassem um ao outro no tocante à área sexual, a não ser por mútuo consentimento. E nós sabemos que é um dos pontos que tem sido um dos maiores pontos negativos no meio do casamento, o qual muitas mulheres hoje têm se prendido, têm se negado aos seus esposos, e muitos esposos também têm se negado às suas esposas e têm até mesmo deixado de cumprir com as suas obrigações, né, matrimoniais. Ou seja, Paulo, ele admite que a abstenção temporária de sexo, né, tipo algo semelhante ao jejum, pode ser viável em períodos intensos de oração. No entanto, o caráter temporário dessa situação não permite legalizarmos uma abstenção prolongada, que é o que muitos casais têm feito, né, gente? Principalmente as mulheres. Deus não apenas permitiu, como também ordenou a união sexual dentro do casamento. Paulo somente permite a abstenção sexual temporária no casamento por meio de acordo mútuo e aqueles a quem isso possa beneficiar. Ele não ordenou que isso fosse instituído como prática ocasional para todos os casais. No entanto, gente, ele manifesta seu desejo de querer que todos os homens sejam tais como também ele era. Em vista às circunstâncias em Corinto, lá no verso 26, Paulo admite que seria melhor se os solteiros da igreja de Corinto permanecessem assim como ele, solteiro. Cada um tem de Deus o seu próprio dom, ele fala. Por isso, a capacidade de Paulo para permanecer solteiro sem cair no pecado sexual era uma bênção divina. Todavia, o celibato não é o único dom espiritual legítimo na área sexual. O que muitos dos coríntios consideravam que o casamento era uma condição inferior à do solteiro, né? Quando, na verdade, os coríntios não deveriam considerar o casamento como uma condição inferior aos do solteiro, mesmo em meio à crise. Além do mais, Paulo esclarece que os solteiros precisam receber dom espiritual especial para resistir ao pecado sexual. Ele não quis dizer que permanecer solteiro é, em si mesmo, um dom de Deus, pois o casamento e os filhos são bênçãos da aliança. Gente, caso alguém não viesse a se dominar literalmente, não se controlar, Paulo ele reconhece que permanecer solteiro poderia levar alguns a cair no pecado sexual. Era algo muito perigoso, muito difícil. Assim como abster-se de sexo na relação conjugal também poderia levar um dos cônjuges a cair em pecado. Portanto, seria melhor que se casasse. Nós podemos observar hoje muitos esposos abandonando suas esposas, muitas mulheres se trancando para os seus esposos, o que é muito perigoso e que tem sido um dos maiores índices de divórcio no meio do casamento. Caso alguém não viesse a se dominar literalmente, não se controlar, né? Se fosse o caso, Paulo reconhece que permanecer solteiro poderia levar alguns a cair. Mas apesar dos benefícios de permanecer solteiro, durante a crise em Corinto, o casamento era uma opção melhor para aqueles a quem Deus não concedeu dons especiais. Para resistir ao pecado sexual, casar-se não é pecado, mas a imoralidade sexual é. Portanto, assim que o casamento fosse uma condição menos preferível para enfrentar a crise no Corinto,
era uma opção melhor do que cair em pecado. Quando ele também se refere aqui a respeito tanto de ser solteiro como casado, as obrigações de ambos, ele também toca no assunto, né? Lá no capítulo 7, verso 10 a 24, a respeito do divórcio. Sobre o divórcio, que relativamente ao divórcio, veremos que Paulo tratou de várias questões praticadas, né? De várias questões e práticas em relação ao divórcio, incluindo situações em que se pode ser permitido e quando homens e mulheres divorciados podem se casar novamente. Olha só, gente, o segundo mandamento, aliás, o seguinte mandamento daria ele aos casados, repito, não ele, mas o Senhor, né? O que muitos aqui contradiz. Paulo diz o contrário, eu, não o Senhor, mas não está sugerindo qualquer discordância entre ele e Deus quanto a essas questões, que a esposa não se separe do marido. Quanto ao problema tratado aqui, Jesus transmitiu um ensinamento bastante conhecido durante o seu ministério terreno. Todavia, Paulo debate uma situação que Jesus não tratou diretamente. Mesmo assim, o seu mandamento apostólico tinha inspirado e autoridade divina, como esclarece. Ela até poderia, porém, vir a separar-se, mas deveria permanecer casta até se reconciliar novamente com seu marido. Apesar da instrução do Senhor, parece que algumas esposas em Corinto, influenciadas pelo astecismo, haviam deixado seus respectivos maridos, visto que o casal havia assumido o compromisso mútuo de permanecerem juntos até que a morte separe. Já é uma grande discordância, né? Paulo esclarece que só havia duas opções para essas mulheres: reconciliar-se com seus maridos ou permanecerem casados, sem casar. O mesmo deve ser, gente, entendido para os homens. Ou se reconciliam com suas esposas ou permanecem sem casar. O que muitos estão contrariando a palavra de Deus, a verdade do Senhor. E o ensino de Paulo, gente, pode ser aplicado corretamente a qualquer outra situação de divórcio ou separação entre cristãos, desde que não envolva infidelidade e, se houver, se tiverem de se separar, que ambos fiquem sem se casar, porém que se reconciliem, né? E nós estamos falando a respeito desse assunto, né, sobre casamento e divórcio. O objetivo, seja qual for o caso, deve ser a reconciliação ou o perdão. Lá em Mateus, capítulo 19, do verso 8 ao 9, fala muito bem sobre isso. Quanto aos versos 12, aos versos 13, diz que era ele falando, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele também. Essa é a circunstância especial para a qual Jesus não forneceu nenhuma instrução, porque não desfazer um casamento em que apenas um dos cônjuges é cristão, especialmente se o cônjuge é incrédulo que deseja separar-se. Paulo responde dizendo que não deve forçar o cônjuge incrédulo a permanecer casado. Porém, o cônjuge cristão não deve tomar a iniciativa do divórcio, se o parceiro incrédulo estiver disposto a permanecer casado. Mas a questão de permanecer casado, que até a morte separe, é para todos, né, independente de serem cristãos ou não. E o que ele estava querendo dizer é que, em momentos de crise, os casados têm mais responsabilidades, muito mais que os solteiros, e, consequentemente, mais preocupação que os solteiros. O homem casado, ele está sujeito não apenas às inquietações em relação aos assuntos de Deus, né? Como também às preocupações de suas responsabilidades familiares. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, Paulo pode estar fazendo distinção entre solteiras de modo geral e mulheres de uma classe especial, né? Em períodos de crise, havia um aumento no número de situações que poderiam gerar preocupações às mulheres solteiras ou virgens. A qualificação a que Paulo se referia chama a atenção dessas mulheres não apenas quanto à atenção provocada pelo relacionamento e chamado de Deus, mas também a tentação envolvendo o pecado sexual. Tanto as mulheres não casadas como as virgens preocupam-se em serem santas. Paulo não está menosprezando o chamado das solteiras em relação aos das casadas quanto à devoção ao Senhor. Antes, procura mostrar que até mesmo a devoção a Deus pode ser estressante,
para aqueles que não possuem perspectivas e prioridades corretas. Bem, gente, em tempos de crise, as mulheres casadas sofrem mais desgastes por causa de assuntos familiares e responsabilidades para com o marido, como ocorre em outras áreas. Essa situação de ansiedade pode se estender ao chamado e relacionamento com Deus. O que Paulo falava visava o bem de seus ouvintes, pois era em favor dos seus próprios interesses. O público dos solteiros talvez pensasse que o casamento aliviaria algumas de suas ansiedades, o que de fato era verdadeiro, caso as circunstâncias fossem outras. Porém, em tempos de crise, as responsabilidades conjugais poderiam tornar a vida mais difícil. O objetivo de Paulo, gente, não é dizer que a situação de solteiro é melhor porque evita mais preocupação, né? Mas que tanto os casados quanto os solteiros devem seguir esse ensinamento para evitar preocupações e viver de maneira piedosa e correta na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Deixando mais esse estudo aqui para vocês ouvirem. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão ouvindo aqui essa mensagem, né? Porque casar ou odiar o casamento são boas opções em períodos de crise. Ainda que Paulo tenha percebido mais benefícios na última condição, né, gente? Que nós temos que nos doar, né? A gente tem que, sempre nós mulheres, estar ligado, né, ao nosso marido enquanto ele viver. Na verdade, a palavra diz isso. O casamento é, sem dúvida, um compromisso para a vida inteira. Se um deles morrer, cada um fica livre para casar-se novamente. As viúvas, assim como as outras mulheres mencionadas, né, nessas passagens, tinham a escolha de voltarem a se casar ou não. A única condição era que, caso decidissem se casar, o novo marido teria de pertencer ao Senhor. No entanto, seu conselho seria que ela seria mais feliz se permanecesse viúva. Não em todas as circunstâncias, porém, especificamente nesse caso, sim, tendo em vista a crise em Corinto. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus ilumine os seus caminhos e possa lhes abrir, né, a visão espiritual e o seu entendimento para que você possa entender que o casamento é algo sagrado e é vitalício, né? E que enquanto ambos estiverem vivos, estão ligados pela lei, né, um ao outro. E que somente através da morte, um dos dois podem estarem livres. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a você e a sua família, que você possa ser edificado através desse estudo, em nome de Jesus. E entender que ser solteiro não é pecado e casar também não é pecado. Ambos têm que buscar viver corretamente na presença de Deus no caminho que escolheram viver. Então, casar é muito bom, é maravilhoso ter um companheiro, porém ser solteiro também não é ruim. Apesar de que você vai ter também os seus conflitos carnais, assim como os casados também têm, né? Seus dias maus. Que, porém, ambos os caminhos, estando na presença do Senhor, são maravilhosos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e amém.